Começa agora o podcast Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil. Olá, você está ouvindo Vozes que Conectam, o podcast do Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio, trazemos mulheres que atuam ativamente em projetos promovidos em organizações da sociedade civil e ou trabalhos individuais, que impactam no fomento, desenvolvimento e aplicação de políticas públicas, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. No episódio de hoje, voltamos a falar sobre inclusão e acessibilidade na reprodução assistida. Sou Renata Sampaio, uma das apresentadoras do Vozes que Conectam, e recebo novamente Luciana Correia Vilk, que sua experiência pessoal com a reprodução assistida transformou-se em uma missão de vida. Mãe das gêmeas Gabriela e Isabela, concebidas por ovo-doação, é fundadora do Laços da Fertilidade, projeto que orienta e apoia pacientes em suas jornadas rumo à parentalidade através da doação de gametas. Luli, como gosta de ser chamada, foi pioneira no Brasil como extentante ao lançar um projeto social que inclui as campanhas que promovem a educação, informação e conscientização sobre prevenção e preservação da fertilidade, além das diversas técnicas de reprodução assistida, com foco em todos os públicos, incluindo a comunidade LGBTQI APN+. Também leva informações importantes para pacientes oncológicos sobre a preservação da fertilidade antes do início dos tratamentos através da oncofertilidade. É autora do livro Laços de Fita no Jardim Encantado, uma história de fertilização in vitro com óvulos doados. Para saber mais, confira a mini-bio completa na descrição desse episódio. Luli, seja muito bem-vinda de volta ao nosso podcast. É uma honra tê-la aqui para compartilhar a sua história. E aí, dando continuidade ao nosso assunto, né? Você tem duas filhas gêmeas, a Gabriela e a Isabela, concebidas por ovo doação, né? E como essa experiência afetou a sua vida? Como você lida com nos seus projetos, no seu Instagram, que eu já dei uma olhadinha, dei uma espiadinha sobre o que você posta. Conta um pouquinho pra gente. Ai, legal. Obrigada, Rê. Muito legal a gente fazer essa continuidade, porque são tantos, né, tantos pontos Muito importantes e assunto. legais. Então, vamos lá. A Gabi e a Bela, né, eu penso assim, como que elas impactaram, o que que elas afetaram na minha vida, né? Primeiro que eu penso na mulher que dizia que não queria ser mãe, né, porque ia atrapalhar a minha vida profissional. E hoje eu vejo que elas só me potencializaram, né? Hoje eu me vejo com 52 anos, com filhas gêmeas de 6 anos, morando fora do Brasil, sem rede de apoio, e montar uma rede de apoio, né, com uma estrutura assim que meu perfil já bateu 3 milhões de visualizações, numa informação de tabu, de preconceito, né, que é difícil levar, trabalhar com a dor das pessoas. Então, assim, e tudo isso eu faço por elas, né? Então, hoje, assim, quando eu faço uma leitura, né, do que elas fizeram, o que elas trouxeram para mim, né, qual foi o se eu tive ganho, perdi, eu só ganhei, né? Eu só ganhei. Eu realmente me sinto muito abençoada, sabe? Por ter tido a minha história da maneira que foi. Eu até falo, às vezes, né? Eu falo, se Deus chegar para mim hoje e falar, você vai nascer de novo, como você quer que seja a sua história na maternidade? Eu vou dizer, Deus, exatamente igual, com os mesmos pontos, com as mesmas vírgulas, com as mesmas pilhas, sabe? Da mesma maneira, porque realmente eu sou muito abençoada, assim, por elas. E elas, me ajudam a levar essa informação, né? Elas, para mim, é o que me motivam, me motiva a fazer essa propagação dessa informação, dessa voz, para que leve adiante. Por quê? Porque eu acredito muito que as mulheres da minha geração, né? Eu sou de 72, a gente não tem muito hoje o que fazer, não dá para abrir a cabeça das pessoas e mudar. Então, existem preconceito, religião, existe uma série de coisas assim que a gente não dá para mudar, né? Em todos os cenários, hoje a gente falando de inclusão, de diversidade. E aí, quando eu fecho os olhos e penso, eu falo, cara, eu tenho duas mulheres, eu tenho duas filhas, né? E a gente sabe como é difícil para nós mulheres hoje é, tudo que a gente quer conquistar, a gente sempre é muito penalizada, né? A gente acaba sempre está perdendo, né? Eu sempre falo isso, a gente sempre está perdendo, né? E as pessoas falam, ah, Luli, não fala assim. Gente, se a gente for pensar aí na maternidade, a gente perde óvulo, aí a gente perde embrião, aí a gente perde falha, a gente perde isso, a gente perde, né? Eu coloco isso, sempre eu estou perdendo.
eu não quero que as minhas filhas passem por 1/3 do que eu passei. Então, o que que eu posso fazer por elas? Levar informação. Então, eu acredito muito que tudo que eu faço hoje não é só para as mulheres da minha geração que estão passando por isso, porque muitas ainda estão entrando nesse processo e que também não tinham informação ainda hoje. Mas é mais para a geração delas, porque eu acredito que quando elas tiverem 15 anos, a cabeça delas vai estar outra história, né. Hoje eu faço questão que elas tenham amigos da diversidade, eu tenho muitos amigos, 2 pais, 2 mães, e eu acho legal elas frequentarem esses ambientes, para que elas possam se respeitarem, né, para que o respeito seja mútuo, para que todo mundo entenda. Porque se as pessoas não fazem essa relação ou essa introdução, a gente vai continuar no mundo igual, e eu não quero um mundo igual para as minhas filhas, né. Então hoje eu penso muito nelas, eu penso, né, o que que afetou na minha vida, me afetou ser uma mulher muito melhor, assim, eu sempre me achei uma pessoa muito boa, sabe, de querer levar o bem e tal, mas hoje com as minhas filhas eu faço questão de ajudar as pessoas e levando o mínimo de informação possível. Um dos pontos importantes em relação às minhas filhas, quando eu escrevi o livro Laços de Fita no Jardim Encantado, foi por elas, porque eu sempre fui a favor de contar a história, né. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito a favor da verdade, sabe, Renata, assim, e eu não saberia desde que eu comecei no processo, eu sempre pensei muito lá na frente, eu sou muito racional, e eu pensava assim: "Cara, se um dia eu deixo isso escondido, eu não conto para minhas filhas", a gente vê muitas vezes muitos casais se separando e às vezes as pessoas falam, né: "Nossa, eu vivi tanto tempo com esse cara e eu não sabia que ele era capaz", né. E aí eu falei: "Cara, e se um dia, Deus o livre, acontece alguma coisa e meu marido fala: 'Elas não são sua filha'", sei lá, né. Comecei a viajar com isso. E isso me trouxe um certo estresse, sabe. Eu falei: "Cara, eu não posso deixar isso acontecer, o controle é meu, as filhas são minhas, o controle é meu, eu vou falar". E aí eu comecei a cuidar, então quando elas tinham 1 ano e 8 meses, eu já fui contando, sabe, que elas saíram da minha barriga, como que foi feito. E aí quando eu decidi escrever o livro, eu fiz uma live com uma psicóloga e o tema era contar ou não contar. E quando eu falei, que eu falo abertamente, que eu quero falar, que as pessoas ficavam muito impressionadas: "Nossa, Luli, como você abre a sua vida, né, você não precisa". E eu falo: "Mas por que não precisa?". "Ah, as meninas parecem com você". E eu falo: "Mas por que o preconceito velado?", né. Eu quero falar, eu acho que é importante falar. E aí, com essas dores dessas outras mulheres, eu falei: "Eu preciso fazer alguma coisa, eu quero escrever um livro". Eu já tinha ideia de escrever um livro grande meu, da minha vida, mas naquele momento me tocou o coração de escrever um livro infantil. E aí eu falei: "Tá bom". E aí eu falei com uma ilustradora, eu falei: "Olha, eu tenho um sonho de escrever assim, assim, não tenho dinheiro". Ela falou: "Não, eu também, é o meu primeiro livro", e a gente se abraçou e a gente fez esse primeiro livro. Então o livro é totalmente lúdico, com a minha história 100%, e não é para ensinar a outra pessoa a contar, né, como contar, porque cada um tem a sua, né, a sua história dentro de casa, mas como eu contei para minhas filhas. Então hoje elas pegam esse livro e elas sabem da história lendo as imagens. E aí eu decidi, escrever e lancei esse livro. Eu distribuí mais de 2.000 livros desse. E foi muito legal. E elas também contam, então elas falam: "Ah, eu sou do laço da fertilidade", ou "Doação é vida", né, eu falo para elas: "Filhas, vocês sabem como vocês nasceram?". E elas dizem: "Ah, a gente nasceu porque a mamãe tinha problema nos ovinhos e teve que juntar com a sementinha do papai e um beija-flor doou os ovinhos, que juntou com a sementinha do papai e foi na barriga da mamãe". Elas sabem que a mamãe não engravidou namorando o papai, elas sabem que eu tenho uma sementinha, que eu tinha um problema. Né, e para mim é super importante que elas saibam disso, né. E então, do livro e das meninas foi isso que eu acho que é super importante, de colocar, e depois eu já escrevi os que eu estou lançando agora, o segundo livro, né, e o segundo livro é no mesmo caminho, porque também são de pássaros, porque é a continuação da minha história. Então, até quando eu doei os embriões, então são os pássaros interagindo, diversidade, né, e para que esses pássaros, para você ter uma ideia, eu vou dar um spoiler do livro, a doação de embriões, como a doação é anônima, né, no Brasil, não pode saber, então aparece as passarinhas, né, que eu era uma calopsita, e ela buscando, ela fazendo a doação de óvulos e no final ela vai numa festa e sabe de um monte de coisa, né, e quem recebeu, né, os embriões é uma arara azul, né, então imagina, uma arara azul recebendo os óvulos de uma calopsita, né, os embriões de uma calopsita. É bem para mostrar mesmo, uma maneira lúdica, né, e é uma maternidade independente, né, porque hoje a gente vê que tem várias formas de se formar uma família, que
hoje na reprodução humana você pode ter, né, o casal hétero, tem o casal de 2 mulheres, 2 homens, a maternidade de solo e paternidade de solo. Então, assim, hoje você tem uma gama muito grande e muitas opções, né, então, por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre informação, porque, Renata, quando eu converso com as pacientes que me buscam para, né, para tirar uma dor ou que elas fazem parte dos meus grupos, tal, eu comecei a analisar tudo e eu fui percebendo que quando eu conversava com elas, mudava a visão, né? E aí eu fui percebendo que a educação é tudo, né? Eu fui percebendo que o que falta é a educação, sabe? É a ignorância, não na palavra feia, né? Mas eu digo de Uhum. intelectual sobre o assunto. Então, você te cega, né? Os medos que você tem, o desconhecido assusta. Então, se a gente não se abre para entender ou para enxergar esses processos todos, a gente vai ficar perdido e a gente não vai conseguir andar. Então, hoje eu falo assim que para passar por todo esse processo de uma reprodução humana, especialmente da doação de gametas, você precisa passar por 2 processos, que é o de aceitação e entendimento, né. Eu acho que é impossível você passar por um sem aceitar o outro, né, não adi se eu aceito que aceita que dói menos, mas eu não entendo, eu vou passar empurrando, né. Ou eu aceito, mas eu não entendo por que que é comigo estar passando isso, eu vou passar empurrando. Quando você consegue trabalhar a sua cabeça com tratamentos psicológicos, né, com ajuda, com terapia ou com grupos, da maneira que você achar que é possível, né, e vem o entendimento e a aceitação juntos, cara, parece que, sabe, é um holofote no túnel, né, e você começa a enxergar. Hoje eu vi uma frase de uma menina no grupo que eu fiquei feliz, ela falou assim: "Nossa, eu até estou feliz com a possibilidade da ovo doação, que para mim eu não estava", porque, assim, quando você passa pelo processo de ovo doação, você não passa por todo o processo de hormônio, de tomar injeção na barriga, quem vai passar isso é a doadora, né, e depois eles vão fazer toda a fertilização no laboratório. Então, essa história toda, assim, me traz uma vontade cada vez mais, Renata, de falar, de falar, de falar, de falar. E essa voz minha eu levo tanto para o Brasil quanto aqui para o exterior, né. Eu moro em Atlanta, já dei palestra em Miami, dei palestra em Atlanta. E para brasileiros, né, porque, existe uma dor muito forte e as leis entre países é muito diferente, né. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com o que funciona para um, não funciona para outro, né. E tem a questão do preconceito também. A gente, infelizmente, acho que pela falta de conhecimento, a gente acaba sendo eu vou dizer por mim, né, a gente se envolve no preconceito junto, Uhum. né. É, mas é mesmo, eu tenho certeza disso. Às vezes tem gente que fala assim: "Ai, para mim foi super tranquilo". Eu mesma já falei para o médico, falei: "Gente, desculpa, mas eu não fui evoluída a esse ponto. Eu não fui infelizmente eu não fui evoluída nesse ponto, mas eu acho que a minha história tinha que ser assim", né. Eu não aceitei, eu não entendi, né, o desconhecido assusta, você não sabe o que mais me assustava era o que poderia como que eu poderia proteger meus filhos, né, o meu filho, desses preconceitos, porque eles machucam. Minha história saiu na Razões para Acreditar, né, um dia lá o pessoal me mandou, falou: "Ah, me fala da sua história, grava", gravei. Foi, assim, incrível, incrível o alcance disso, o quanto levou a voz, sabe, para mim foi super importante. Só que teve momentos que eu li comentários que me tocavam, me doíam, e eu virava uma leoa, falava: "É minha, são as minhas", porque as pessoas falavam assim: "Não, ela não é sua filha, ela não é filha dela, ela é filha biológica de outra". E eu falava: "Gente, espera aí, não importa o que você acha se ela é minha, o que importa é o que eu acho. Elas são minhas filhas, elas nasceram, se alimentaram com meu sangue, com meu cordão umbilical, foram nutridas dessa maneira, meu marido cortou o cordão delas, eu vi nascer, né, elas passaram por toda a dificuldade que foi a minha gestação, com riscos de vida e tal, elas passaram comigo, fui eu que senti dentro de mim 3 corações baterem juntas, que era o meu e das minhas 2 filhas, né. Então, assim, não tem como alguém, cogitar falar alguma coisa nesse sentido, né, porque a gente não está falando de ética, de genética, de bioética, né, de biomedicina, a gente não está falando isso, né, a gente está falando de vivência, de vida, e quantas pessoas, Renata, que você vê, que você conhece mesmo, que, fala que, sei lá, tem um filho que ela adotou, ou nem isso, as pessoas falavam que eu era parecida com meu marido. "Nossa, vocês são parecidos". Meu marido nasceu no Paraguai, eu encontrei com ele nos Estados Unidos e eu sou do Brasil, não tenho nada a ver com ele. Por quê? Porque a convivência aproxima muito. Ah, A gente vai fazer as mesmas coisas, a gente vai gostar das mesmas coisas, eu vou moldar o que eu não gosto dele, ele vai moldar o que ele não gosta de mim. E é isso, as minhas filhas: "Ah, suas filhas parecem com você não precisa falar que é óvulos doados",
mas por que não? Elas parecem comigo, por quê? Porque eu escolhi uma doadora parecida comigo, né? Primeiro. Depois, tem o que eu gosto, eu faço o rabinho no cabelo do jeito que eu gosto, eu ponho as roupas do jeito que eu gosto, eu falo do jeito que eu gosto, elas falam para mim, mamãe, isso é incrível, isso é fantástico. Elas não têm, né, fala para isso, né? São coisas que elas me veem como espelho. Então, se hoje eu coloco minhas filhas para comer fast food nos Estados Unidos, elas vão ser obesas. Então, é o que eu dou para elas, né? Então, o que eu ensino hoje para as minhas filhas é o que as pessoas são o que elas são, não o que elas têm, né? E a gente precisa respeitar isso, né? E eu falo para elas, eu falo, filha, o que a gente tem que dar? Ah, o que a gente tem no coração, que é amor. É isso que eu quero passar para elas, né? Não é uma história de medo, a nossa história é linda, né? Eu falo, a nossa história é linda e ela precisa ser passada de maneira muito tranquila. E eu acredito, Renata, que quando elas tiverem 15 anos, se alguém questionar alguma coisa disso, elas vão ter, assim, respostas maravilhosas, porque é o que ela vive aqui dentro de casa, né? Elas têm orgulho, elas falam, mamãe, a minha professora da escolinha no Brasil, ela falou que ela é sua seguidora, que me mostra que é seguidora, e as professoras mostram para ela o que eu estou fazendo e falam para ela que é lindo, e elas chegam com um brilho no olhar. Para mim não tem preço isso, sabe? Essa relação que a gente tem dentro de casa, sabe? Dela falar, mamãe, eu te escolhi, sabe? Mamãe, eu queria você, né? Mamãe, eu te amo. E as duas falam isso, sabe? Então, para mim é uma bênção muito grande. Aí eu me pergunto, né? Por que eu não vou passar isso adiante? Se eu posso quebrar esse gelo, se eu posso mostrar uma luz no caminho de alguém que esteve onde eu estive, porque ninguém mostrou para mim. Quando eu penso em reprodução assistida, a primeira ideia que eu tenho é que são tratamentos caros, inacessíveis, né? E aí o que me chama muita atenção é que seu trabalho inclui a conscientização sobre essas técnicas de reprodução assistida para todo tipo de público, incluindo até mesmo, como você já falou, a comunidade LGBTQI, APN+. Me conta, como que você enxerga o impacto social desse trabalho na inclusão e na acessibilidade ao tratamento? E aí, aproveitando um gancho também, que a gente também falou sobre pacientes oncológicos, né? Então, conta um pouquinho mais pra gente. Eu vou começar pelo paciente oncológico, tá? Não que seja mais fácil, mas é que é mais tranquilo de se explicar e se entender, porque a parte do LGBTQI APN+, é mais complexo também. Então, assim, no caso de pacientes oncológicos, o que precisa fazer, né? As pessoas sempre me perguntam, Luli, qual que é a sua relação com isso? A minha relação é levar informação, porque eu, graças a Deus, né, por um lado, eu não fui paciente oncológico, então, assim, essa voz não é minha, mas a voz é minha de mostrar para vocês que vocês têm um caminho de, sim, congelar, preservar a sua fertilidade para poder ter filhos com a genética própria, porque eu volto da onde eu saí, né? Da dor que foi de receber uma notícia de que eu não podia gerar filhos com a minha genética, né? Então, ninguém no mundo acorda e fala assim, tudo bem, se eu não tiver filhos com a minha genética parecida comigo, com o meu nariz, com a minha família, tá tudo certo, não era isso que eu queria mesmo. Ninguém faz isso, né? Então, qual que é o meu papel hoje? É levar que essa informação existe e é importante. Então, assim, primeiro ponto, ela existe, e se você, por exemplo, vai no SUS, o SUS é obrigado a fazer esse tratamento gratuito. Se você vai, os convênios médicos, a partir de 2022, do ano passado, 2023, eles são obrigados a custear tratamentos, desde que comprovado, né, com laudos, tal, não sei o quê, reembolsar os pacientes oncológicos. Existem clínicas que fazem projeto, inclusive o ano passado, no Dia de Doar, e talvez esse ano ainda, eu vou trazer também, existem clínicas que não cobram nada para paciente oncológico. Se você for um paciente oncológico, você for direcionado para eles, ele vai e congela seus ovos e não te cobra nada na primeira unidade e tal. Então, assim, são informações que eu penso assim, a gente fala de câncer, Renata, dá medo, né? A primeira coisa, assim, eu não vivi, graças a Deus, isso, eu não vivi, Luciana, mas eu perdi minha irmã há 2 anos atrás, 2 anos atrás, com câncer, ela tinha 62 anos. Então, eu tenho uma história triste com câncer dentro da minha casa, que é um dos motivos também que eu faço questão de levar a oncofertilidade. E aí, quando você se depara com essa questão, né, que você tem um diagnóstico, que eu imagino que seja difícil, tão difícil quanto a infertilidade, eu acredito, e você não vê caminhos de nada. Eu imagino que o médico chegar para você naquele momento e falar assim, olha, preserva o seu material genético para quando passar tudo isso você ter seu filho. Para mim, eu posso estar sendo muito, estando enganada, mas para mim,
é como se ele me desse uma injeção de esperança, né, que não é uma Uhum. sentença de morte. Isso é Sim. para mim, tá? Eu não sei se as pessoas todas vão sentir isso, claro que né, varia de uma série de situações, mas eu entendo que você dá essa chance para alguém é uma esperança de vida para aquela pessoa, né? E por que não falar? E por que a gente não deixa isso tão claro, tão escancarado, que ainda hoje é muito difícil, né? A gente precisa falar cada vez mais sobre essas possibilidades e sobre essa prevenção. Significa que vai ter filho, que vai dar certo se congelar os óvulos? Não. Significa que a mulher que teve câncer, ela não vai ter filhos com material genético próprio? Também não. Quantas mulheres a gente já viu que engravidaram já ainda carequinhas, né? Então, assim, a maternidade, eu acho assim, quem faz o coração bater é Deus. Só Deus sabe qual a história que tem para cada uma, né, de nós. Ele sabe, mas a gente também tem que fazer parte, né? A gente tem que fazer um papel, mesmo que use o que a gente fez, né? Que a nossa história seja traçada por ele, porque ele nunca vai contar para a gente, né? Quando ele falou para mim, ó, Luli, você vai ser essa pessoa e você vai ter essa missão e você vai fazer tudo isso, ele não me falou que ia ser fácil. Eu imaginei que fosse, e não é, né? Então, assim, a gente precisa cada vez mais levar essa informação para os pacientes oncológicos, seja homem, mulher, fala mais sobre o câncer de leucemia, né? Quantas crianças que têm isso, o que impacta em relação a isso, será que impacta na fertilidade ou não, né? Então, são discussões que a gente precisa ter constantemente, e infelizmente, Renata, tem muita gente que só fala sobre isso no Outubro Rosa. Né? Isso é um dos incômodos que eu tenho, que são temas muito importantes. Por exemplo, você fala sobre o câncer masculino, só fala no Novembro Azul. Né? Você fala sobre o público LGBTQI, né? Só em junho. Né? A gente tem que falar sobre parentalidade, sobre essas possibilidades todo o ano, porque todos os dias tem uma pessoa ficando infértil, tem uma pessoa esperando uma infertilidade, tem uma pessoa sendo diagnosticada com câncer, tem uma pessoa que acabou de descobrir uma doença genética. Então, assim, isso seria uma coisa, assim, uma utilidade pública, sabe? É uma coisa Sim. social, é um dever social, deveria estar pronto, né? Deveria ter acesso a tudo, assim, como qualquer coisa que você vai fazer, sei lá, você vai tirar a carta de motorista, né? Você tem que sair dali com uma cartilha de como fazer tudo, até uma manobra, né? Eu acredito muito que a informação, ela vem, só que aí eu começo a pensar, por que as pessoas não falam, né? Qual que é o interesse, né? E a gente vai parte para o outro, né? Quem tem interesse no quê, né? Então eu acho assim, cada pessoa ela tem que ter o direito, todo cidadão tem que ter o direito de saber as condições que ele tem para qualquer situação, né? O paciente com câncer ele não tem que saber as coisas, os benefícios que ele tem quando ele está com câncer, porque quando ele está com câncer a cabeça dele está em outro lugar. Entende? A gente sabe que se ele não está com isso, ele não vai buscar, mas tem um lugar que se ele imaginar, ele vai lá primeiro e ele sabe, ele está informado, né? Porque a gente fica na dependência de quem está nos atendendo, né? E quem está nos atendendo pode, sei lá, ter uma religião que é contra, enfim, tem várias outras questões que você acaba perdendo uma chance de ter uma informação tão importante e passa com muitas mulheres que está acontecendo que acaba que não tem porque não fez o procedimento, porque nem foi informada. Isso que é o difícil. Você sabe que eu fiz uma live com uma médica e com uma paciente, né, que foi oncológica, e a gente jogou, né? Eu joguei essa questão assim, poxa, um médico, acolhimento e tal. E aí ela trouxe assim, mas sabe de uma coisa? Às vezes o médico oncologista, ele está mais preocupado em resolver aquele problema do câncer do que pensar nas possibilidades do que vai resolver. Às vezes é por falta de realmente de alguém ficar lembrando ele que ele tem que falar todo dia, entendeu? Porque na cabeça dele ele foi instruído para resolver o câncer, né? Uhum. Mas eu acho que tudo leva a gente a pensar. O mais importante, assim, ó, se você pegar um grupo de 50 pessoas, dentro dessas 50 pessoas, eu acredito que pelo menos 80% delas já soube de alguém que passa por um processo, ou está passando, ou vai passar por um processo de infertilidade. E hoje em dia de câncer, porque hoje você pega o câncer, ele está cada vez mais atingindo a população abaixo de 30, né? E as pessoas falam assim, a mamografia é só indicada acima de 40. E você fala, mas como que vai descobrir então dos de 30? Né? Tem que ver caso a caso. Então, assim, são informações que o mundo está mudando, não sei se é a qualidade de vida, uma série de fatores, né, que a gente vem percebendo isso. O fato é que você tem que estar atenta a todas as informações, né? Fazer os seus preventivos, isso é importante, mas está super, se você não tem filho, perguntar, eu posso ter filho? Né? Essa informação deveria vir
na minha opinião, do ginecologista. Ginecologista você começa na adolescência. Então, desde aí você tem que começar, você tem, sei lá, 20, 25 anos, ali para mim é onde você tem, ó, se tiver isso, se você tiver uma doença como essa, você tem que congelar, são esses os passos, que não Uhum. acontece, infelizmente. Seria uma ótima, né? Você vai no ginecologista, você com 20, 25 anos, ele já começa a fazer um planejamento. Ah, não quero. Aí ele fala, tá, você não quer hoje, mas se você mudar de ideia, né? Será que não Uhum. faz sentido hoje, do mesmo jeito que você faz o planejamento, isso estar dentro do planejamento familiar, né? Exato, e hoje eu digo muito sobre congelamento de óvulos, eu falo bastante, tá? Porque eu não tive esse benefício, eu não tive o benefício dessa informação. Então, hoje a minha fala é, o congelamento de óvulos, ele não é só para aquela mulher que ela não quer ter filho agora, que ela quer ter filho mais tarde. É para mulher como eu, que dizia que não queria ter filho. Porque eu falava eu era taxativa, assim, sabe? Não quero ser mãe. A chave virou e eu não tive o Uhum. benefício da informação. Se eu tivesse tido, eu poderia até não ter congelado, mas eu jamais iria ter o sentimento de ter se sentido traída, que eu digo que o pior sentimento que um ser humano pode ter é o sentimento de traição por qualquer coisa, por marido, mulher, amigo, família, qualquer sentimento de traição é péssimo. E eu me sinto traída pelos ginecologistas que eu já passei, porque nenhum, e olha que foram muitos, é, falou um dia sobre preservação da fertilidade comigo, né? Se ele tivesse dito, eu poderia ter o direito de escolha, fala, ó, eu soube, mas eu não quis fazer, eu quis correr o risco, tá tudo certo. O pênalti é Uhum. meu. Hoje o pênalti não foi meu, né? Eu não tive a opção, né? Então, esse eu acho que é um tema bem importante que a gente precisa estar constantemente falando. E o outro ponto sobre os tratamentos, né, de conscientização para o público LGBT, que é PN+, também é super importante falar, Renata, porque há pouco tempo atrás eles não tinham essa possibilidade, né? A única possibilidade que tinham é a adoção, que também não é fácil, né? E aí vem as falas, né, das pessoas quando alguém, até eu, né, eu quero ter filho e não consigo, as pessoas falam, adota, como se adotar fosse um processo muito simples e fácil. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é, não pergunte nada para ninguém, se a pessoa não tem filho, não pergunte para ela por quê, porque você não sabe o que está acontecendo na vida dela. E não dê sugestões do que vai acontecer, porque você não sabe se o sonho dela é gerar, a adoção não vai resolver o problema dela, né? Não adote uma criança por uma frustração, porque essa criança já vem de uma frustração, independente da idade, se ela é recém-nascida, ela já vem de uma frustração, de uma rejeição. Então, se você faz uma adoção porque, não tem tu, vai tu mesmo, eu não consegui assim, então vai desse jeito, como se fosse fácil, que também não é, lá na frente, isso pode ter uma carga muito pesada para você. De você se arrepender, de você trazer uma culpa, de você jogar essa carga, esse peso nessa criança, né? Tem uma série de fatores psicológicos. Então, assim, o mais importante é saber o que é importante para mim. Eu quero ser mãe gestando ou eu quero ser mãe, não importa a forma. Eu quis ser mãe gestando. Se eu não conseguisse gestando, eu ia adotar com muito amor no mundo, né? Porque eu queria ser mãe. Mas não é, eu deixei de adotar, não consegui, então vou ver se eu consigo adotar e pelo menos eu tenho um filho. Não. E a mesma coisa para o público LGBT, eles ouvem até hoje, eles ouvem muito isso, e hoje eles têm total possibilidade. Hoje tem dentro da regra do CFM a possibilidade deles gerarem os filhos. Então, o casal feminino, por exemplo, eu apoio muito, eu falo que eu sou aliada da comunidade, porque o público LGBT feminino, né, elas podem, além de todo o processo, elas podem doar óvulos. Então, eu imagino assim, a minha doadora, quando eu tive, ela tinha 24 anos. Ela me doou, ela teve 30 óvulos, eu tive 15 óvulos. 15 óvulos é uma possibilidade gigante, né, para uma pessoa jovem. E aí você fala com duas mulheres, então imagina, é o dobro, né? E com isso, quando elas fazem a doação de óvulos, elas podem ter abatimento e ter praticamente de graça o tratamento delas de fertilização, porque elas vão precisar simplesmente de um banco de sêmen. E o banco de sêmen é infinitamente mais barato que o de óvulos, tá? Então, essa voz para o público feminino é super importante, porque além de ajudá-las, também elas ajudam os outros, é uma troca. Para o público masculino, eles precisam da doação de óvulos. Além da doação de óvulos, eles precisam da barriga solidária. Então, como que funciona? No caso que é o mais complexo, tá? Isso depois tem a maternidade independente feminina e a paternidade independente masculino, que vai cair no mesmo processo da reprodução. Então, para o casal masculino, eles precisam do sêmen, de um dos dois, né?
Aí eles precisam de um óvulo doado, tá? E aí eles precisam de uma barriga solidária. No Brasil, na resolução, hoje, quem pode doar óvulos ou sêmen, né? Ou barriga solidária? Além de ser anônimo 100%, eles aumentaram, né, para facilitar, para ajudar outras famílias, que você pode ter entre parentesco até 4º grau. Isso significa que se você tem uma irmã, uma mãe, tia, prima, sobrinha, essas pessoas, dentro das regras da resolução, então até 37 anos, tal, elas podem fazer essa doação para você. Então, no caso de 2 homens, eles podem recorrer ou uma doação de óvulos anônima, ou eles podem recorrer a uma doação de óvulos da família. E eles precisam também de uma barriga solidária. Barriga solidária não é barriga de aluguel no Brasil, não é comercializado, é proibido. Então, eles precisam ter alguém de parentes até 4º grau, que muitas vezes a família tem um filho só, ele não tem mais ninguém. E aí, em casos, existem exceções no CFM, que eles autorizam, se você tiver uma amiga muito próxima, e você comprovar isso para o CFM, vocês preenchem, mandam uma autorização, e o CRM, né, o regional, né, eles autorizam que essa pessoa façam isso. Agora, o que não pode é eu pegar qualquer pessoa, como as pessoas têm aí comunidades no Facebook oferecendo isso, e é um risco para a saúde, inclusive, e falar, olha, é minha amiga, mentir, coisas assim. Isso não pode, isso é terminantemente proibido, e até porque tem uma série de riscos que não vale a pena correr. Então, dentro do público feminino, né, eles têm essas condições e aí se forma a família, tá? Mas eles passam pelo mesmo processo. Qual que é a diferença entre o público, a comunidade LGBTQIA+, da comunidade infértil, vamos dizer assim? A infértil tem problema de infertilidade, eles precisam da reprodução humana sim ou sim. A comunidade LGBT, eles são férteis, eles precisam da possibilidade, é diferente. Na maioria dos casos, eles não são inférteis. Né? Então, eles acabam tendo sucesso mais rápido, né? Não que não seja, mas eles passam pelos mesmos processos. Às vezes tem falha de implantação, às vezes tem aborto, tem uma série de coisas. Né? E tudo isso é legalizado através do Conselho Federal de Medicina, com essa última resolução que houve, mais um ajuste da Anvisa, onde a Anvisa garante, né, que você tem que ter a doação de óvulos ou sêmen, ela tem que ser ela tem que ser até 10 em cada 1 milhão de habitantes, tá? Em região, para que não tenha consanguinidade, né? Para que não tenha aquilo de entre irmãos. Então, essa é a regra do público LGBT e do público oncológico também. Nossa, eu não sabia de nada disso, Luli. Ó, eu vou te fazer um convite. Topa a gente fazer mais um episódio e a gente falar um pouquinho mais sobre ovo doação? O que você acha? Vamos? Super topo, eu super topo. Então, Sim. combinado. Luli, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do nosso podcast. Esse episódio está muito chique, foi gravado diretamente de Atlanta, Estados Unidos. Foi um prazer estar com vocês, conectando as vozes femininas pelo mundo todo. E você, nosso ouvinte, que ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, acesse o site do Grupo Mulheres do Brasil e faça seu cadastro na página Junte-se a Nós. O link está na descrição do episódio. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau! Você ouviu Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil.